Zagueiro a caminho do Vasco da Gama. Excelente notícia nessa noite de quinta-feira. Além disso, tem também novidade sobre as negociações entre Vasco e o ponta esquerda Andrés Gomes. A diretoria Cruz Maltina segue tentando um acordo com o Rennes, clube francês que detém os direitos econômicos do jogador. Além disso, vamos falar sobre o que rolou nessa tarde de quinta-feira em Maceió, no treino que aconteceu olhando a partida desse próximo sábado contra a equipe do Mirassol. Tem também informações sobre a base Cruz Maltina que hoje não deu alegria ao torcedor vascaíno e muitas outras novidades. Amigo, teremos aí pela frente um Boa Noite Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, é claro, eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, amigo vascaíno, e volto a repetir, se inscreva, porque tem muita gente que chega no canal do Gigante Vasco, infelizmente, passa direto pelo vídeo e acaba não se inscrevendo. Então, se você está aqui nesse momento, amigo vascaíno, se inscreva no nosso canal e ajude a divulgação do nosso trabalho. Agora sim, vambora, né? Falar de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre uma notícia que, sinceramente, me deixa bem chateado, mas é uma notícia que eu, Lucas, já esperava. Para quem acompanha o canal do Gigante Vasco sabe muito bem que eu já venho falando sobre isso, ó, 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 há muito tempo. O Vasco hoje ele foi eliminado do Campeonato Brasileiro pelas quartas de final da competição, enfrentando a equipe do Atlético Paranaense no Paraná. O Vasco ele passa, né, para a segunda fase do Campeonato Brasileiro na Bacia das Almas, se classificando apenas na última rodada da competição. O Campeonato Brasileiro, tanto no Sub-20 quanto no Sub-17, ele funciona de uma forma bem semelhante ao que era o brasileiro dos tempos antigos, né? A primeira fase em pontos corridos, o turno, não havia e não há, inclusive na base, retorno. A segunda fase ela é feita em mata-mata, dos 20 clubes que disputam a primeira divisão do Brasileirão Sub-20. Os 8 primeiros se classificam para essa fase final de eliminação. O Vasco ele foi um dos últimos colocados e enfrentou a equipe do Atlético Paranaense, que por ter ficado no bloco dos 4 primeiros colocados, jogou em casa, decidiu o jogo em casa, jogo único, e o Vasco perdeu pelo placar de 4-2. Uma base que tem grandes jogadores. O melhor goleiro, ao meu ver, né, do futebol brasileiro de base, que é o Felipe Gabriel, goleiro titular de seleção brasileira. O melhor camisa 10, ou um dos melhores camisa 10, para aqueles que não querem colocá-lo como o melhor, que é o Lucas Zucarello. Elder, um dos melhores volantes da geração da base do Vasco da Gama e da seleção brasileira. Juninho, Léo Jacó, Avelar, grandes jogadores e bons jogadores. E mesmo diante disso, o Vasco conseguiu ser eliminado para o Atlético Paranaense. E com todo respeito, por um trabalho muito ruim do senhor Matheus Curopes do Sub-20. O trabalho do técnico do Vasco da Gama é simplesmente, todo respeito do mundo, horroroso. Esse rapaz não merece estar no comando do Vasco da Gama. Esse rapaz merece sair. Matheus Curopes, que era auxiliar do Felipe no Volta Redonda, no Confiança, nos clubes por onde passou, no Bangu, e isso credenciou a ser o técnico do Sub-20. É isso, esse é o Vasco da Gama, né? É um Felipe que não tem competência, mas às vezes tira a onda de interino e só dá ruim, e é o Matheus Curopes, que é auxiliar de um profissional que nunca deu certo como técnico, e por ser auxiliar desse profissional, ele recebe a chance de ser o técnico do Sub-20 e consegue dar ruim. A informação que eu tenho, tá? E eu vou falar aqui porque eu não tenho rabo preso com absolutamente ninguém.
é que o senhor Matheus Kuropoulos, ele conheceu o Felipe num jogo de futebol, tava ambos ali numa resenha, e o Felipe olhou, caraca, começou a jogar futebol com o Matheus Kuropoulos numa redezinha, conquistou uma amizade, um relacionamento, o Matheus Kuropoulos já gostava ali de futebol, pelo relacionamento ele começou a trabalhar com o Felipe. E aí, ó, o Felipe tá no Vasco, o Matheus Kuropoulos ganhou uma chance, esse é o Vasco da Gama, amigo. É simplesmente revoltante ver o Vasco com uma base tão forte sendo eliminado de uma maneira tão precoce no Campeonato Brasileiro. Que bom que pelo menos o Sub-17 tá dando alegrias aí ao torcedor vascaíno. Prosseguindo aqui com o vídeo, amigo, falando também rapidinho, antes de entrar no assunto sobre mercado da bola, sobre o que rolou hoje, né, nessa tarde em Maceió. O Vasco, nessa quinta-feira, treinou no CT do CSA, após ontem enfrentar a equipe azulina, né, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje, o elenco Cruz Maltino treinou no CT Gustavo Paiva, na capital alagoana, tá? O treino aconteceu pela parte da manhã, inclusive os jogadores e comissão técnica do Vasco trabalharam no centro de treinamento de olho, né? Claro, no confronto contra a equipe do Mirassol nesse próximo sábado às 6h30 da tarde, sob o comando, né, do técnico Fernando Diniz. O Vasco foi recepcionado pelo próprio presidente da CSA, ou, aliás, pela presidente do CSA, tanto o técnico quanto também o grupo de jogadores do Vasco da Gama, além da presidente do CSA, Miriam Monte, o executivo de futebol, Jadson Oliveira, o diretor administrativo, Ender Borges, e o técnico Márcio Fernandes estiveram presentes também nesse treinamento que aconteceu nessa manhã de hoje no CT do clube alagoano. De acordo com a programação do Vasco da Gama, né, antes do embarque para o interior paulista, os jogadores farão mais um treino amanhã na parte da manhã no CT do CSA, e logo depois embarcam rumo a São José do Rio Preto, São Paulo, para esse confronto decisivo contra a equipe do Mirassol. O Vasco, após enfrentar o Mirassol nesse próximo sábado, volta a campo só na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no estádio de São Januário, para enfrentar a equipe do CSA no jogo de volta da Copa do Brasil. É jogo decisivo. O que me preocupa é o Vasco tem um jogo decisivo contra o CSA na quinta-feira e hoje o elenco do Vasco treinou no CT do CSA. Espero que isso não prejudique o Vasco da Gama, né? Espero que o CSA não utilize desse momento que teve ali próximo aos treinos do Vasco da Gama no CT do clube, não possa tirar proveito dessa situação. Mas é difícil até entender, não sei. Eu não sei se eu acho positivo ou negativo, amigo. Sinceramente, deixa aí a sua opinião nos comentários. Prosseguindo aqui com o vídeo, vamos embora falar um pouquinho sobre o mercado da bola, porque temos informações sim importantes a trazer a você neste Boa Noite Gigante, né? Informações com relação a novidades importantes, inclusive, sobre a situação de mercado do nosso Cruz Maltino. O Vasco que está aí à procura de reforços hoje, inclusive tivemos uma informação bem importante com relação ao segundo reforço do Vasco desta janela de transferências, que é o volante Cauã Barros, um jogador que já pertence ao Vasco, entretanto estava emprestado ao América Mineiro, seu contrato estava nesse momento ligado ao clube de Minas Gerais, com a necessidade que o Vasco tem de reforçar o seu elenco, antecipou o retorno do jogador. A informação, inclusive, é que hoje o jovem de 23 anos de idade, que vem se destacando muito, né, sendo uma peça fundamental, inclusive no setor de meio campo do América Mineiro, o Vasco pede o seu retorno e nessa tarde de quinta-feira o atleta já se despediu aí do elenco americano, né? Já teve aí esse momento de despedida com os jogadores do clube mineiro, tá? Um cria da base Cruz Maltina, revelado na base do Vasco, que subiu para o profissional ainda no ano de 2023, se destacando muito, tendo 18 partidas, infelizmente teve alguns problemas extracampos que acabou o tirando, né, aí dos gramados, inclusive perdeu espaço ali na época do técnico Ramon Dias e Emiliano Dias. Agora o Cauã tá certo, tá encaminhado, né, com o Vasco da Gama, ele retorna ao Rio de Janeiro aí ainda nessa semana para sacramentar esse acerto. Faltam alguns detalhes burocráticos que serão resolvidos apenas quando o Cauã estiver na cidade carioca e volto a repetir, até o final de semana o volante já estará aqui. O Vasco, junto ao Cauã Barros, renovará o seu contrato, né? O contrato dele com o Vasco vai apenas até o final de 2026, ele terá o seu contrato renovado, a expectativa é que vá até o final de 2027, 2028 e terá também uma valorização salarial. A diretoria vascaína recentemente sofreu algumas investidas do Cruzeiro e isso chamou a atenção do Vasco, né? Que pena, porém, que para o Vasco olhar o Cauã Barros, o Cruzeiro teve que olhar antes, né?
Que pena, talvez se o Cruzeiro não tivesse feito proposta, o Cauã ainda estaria por lá. Mas tudo tem um lado positivo. O Vasco, com essas duas propostas feitas pelo Clube Mineiro, se atentou à situação do Cauã, logo pediu o seu retorno e agora ele vai vestir, enfim, a camisa do nosso Vascão. Não tenho dúvidas que será uma peça muito bem utilizada pelo técnico Fernando Diniz. Bom jogador, bom volante, aguardado no Rio de Janeiro para selar esse retorno à colina histórica, o segundo reforço, querendo ou não, do Vasco nesta janela de transferências, mesmo sendo um reforço caseiro. Mas o Vasco, amigo vascaíno, ele quer contratar, né? Ele não quer reforços caseiros. Ele quer novos reforços. Hoje a grande novidade se tratou do zagueiro Robert Renan, jogador aí jovem, de 21 anos de idade, entretanto muito rodado. Jogador que estreou no profissional em 2022 com a camisa do Corinthians. Logo naquele ano disputa uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã, sob o comando do técnico Vitor Pereira. Destaque esse que o fez ser vendido ao Zenit da Rússia, à época, com grande, assim, vislumbre para um futuro, né? Sempre se foi colocado muita expectativa no Robert Renan. Não poderia ser diferente de uma venda com 18 anos de idade. Ele foi envolvido numa troca com o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto pertencia ao Zenit. O Corinthians pegou o Yuri Alberto emprestado e, para manter o jogador em São Paulo, liberou tanto o Robert Renan e mais um jogador para o clube russo, né? Robert Renan, ele joga a primeira temporada por lá, joga também o início da segunda temporada por lá. Entretanto, no ano passado ele foi emprestado ao Internacional, ele fica o ano todo vestindo a camisa do clube gaúcho, desde o início até o final da temporada, vai muito bem. Diante desse destaque, aliás, mesmo diante, né, desse destaque, o Zenit não quer de volta, refaz o empréstimo e ele fica agora esse primeiro semestre todo do ano de 2025 emprestado ao Al-Shabaab. Ele joga toda a temporada, tem destaque também, é titular absoluto da posição, mas o clube árabe não utiliza os direitos de compra do jogador. Inclusive, na imagem que está aparecendo aí a vocês, é o Robert Renan ao lado do Leandrinho. Ambos desenvolveram uma amizade bem legal no Al-Shabaab, né? Eram dois brasileiros, há poucos brasileiros jogando no futebol saudita, então diante disso houve essa troca, houve essa relação, houve essa amizade entre as duas partes. Hoje, Robert Renan volta ao Zenit, o Al-Shabaab não adquiriu o jogador e o Robert Renan, ele quer ter minutagem. O Zenit, nesse momento, ele não demonstra vontade de permanecer com o Robert Renan no elenco. É um jogador que está avaliado em cerca de 48 milhões e meio de reais, tem um valor muito elevado, né, para os padrões do futebol brasileiro. E nesse momento, diante da necessidade que o Vasco tem de um reforço para o sistema defensivo e da situação do Robert Renan no clube russo, informações aí dadas, tá, nessa tarde de quinta-feira pelo blog Mercado da Bola do UOL, é que tanto o Vasco, tá, quanto também o Bahia tem interesse na contratação do jogador. Informações é que ambos os clubes buscam junto ao Zenit o empréstimo, já que Robert Renan foi 2 vezes já emprestado, uma para o Inter e outra para o Al-Shabaab do futebol árabe. Vasco e Bahia entendem que há a possibilidade do Zenit novamente emprestá-lo para outro clube, tá? O Tricolor de Aço, de acordo com informações, já formalizou uma oferta. Entretanto, o Vasco ainda busca entender a situação do jogador e internamente discute quais seriam as melhores condições de negócio a se colocar na mesa do atleta. Inclusive, o próprio empresário do Robert Renan, através de um contato feito pelo canal Vasco e VDG Cash, foi questionado se realmente o Vasco entrou em contato ou não, e ele confirmou que até o momento o Vasco não fez nenhum contato oficial para negociar as condições de uma possível contratação. Entretanto, fez de fato aí um contato para buscar entender quais são as condições de negócio do zagueiro. Um atleta que tem até por objetivo uma permanência no futebol europeu, é o que ele prefere, mas diante, né, da situação atual, o que ele realmente quer é ter minutos. Então, se no Brasil o Robert Renan tiver minutagem, é para o Brasil que o zagueiro virá. Então, essa é a situação, é um nome que o Vasco tem interesse, mas, amigos, se quer contratá-lo, tem que correr contra o tempo. Um jogador muito valorizado, fez uma temporada bem legal no Inter no ano passado, uma temporada bem legal também no Al-Shabaab nesses últimos meses, e agora é um jogador que, com toda certeza, diante dessa situação no clube russo, que não demonstra muito interesse na sua permanência, né, tem um retorno indefinido até o momento. A expectativa é que o mercado venha forte pela contratação desse atleta. Então, alô, diretoria do Vasco, né? Vamos pelo menos uma vez agir
de uma forma rápida. E para fechar com vocês esse Boa Noite Gigante, trazer a última informação que é relacionado a mais um reforço, que é o Andrés Gomes, né? Nome que o Vasco da Gama ele busca contratar. O Vasco corre para buscar a contratação desse ponta colombiano de 22 anos de idade, né? Um pontinha rápido, habilidoso. Iniciou no Milionários, passou por Real Salt Lake, comprado à época pelo clube norte-americano por 3,5 milhões de euros. Após destaque de dólares, né? Após destaque no Real Salt Lake, ele chega ao Rennes da França no ano passado por 10 milhões de euros. Aí sim, 65 milhões de reais. Ele está há um ano no Rennes. Não conseguiu ter no clube francês o mesmo destaque que teve no Real Salt Lake nas últimas temporadas e também teve no Milionários no início da sua carreira. Então, diante dessa situação, hoje o clube francês ele sim de fato está aberto a uma negociação. Entretanto, qual é a situação? O Vasco ele quer contratar, mas não tem condições de pagar. Essa é infelizmente a realidade. O Vasco hoje enfrenta sérias dificuldades financeiras na negociação pela contratação de Andrés Gomes. É o principal problema, a questão financeira. O clube francês, de acordo com informações do GE, agora há poucos minutos atrás, subiu um pouco a régua com relação aos valores e tem pedido números altos para a direção vascaína, que tenta hoje, principalmente com a figura do Admar Lopes, diminuir um pouco a pedida para dar sequência à negociação. O Vasco tenta um empréstimo com opção de compra, com aquele valor, né, que caso o Vasco realmente... Aliás, caso não, né, se é um empréstimo com opção de compra, mas com metas, gatilhos que farão que se torne uma obrigação. O Vasco compraria o jogador no meio do ano que vem por 4 milhões de euros. Valor muito abaixo do que foi investido pelo clube francês no ano passado, no caso 10 milhões de euros. Então, hoje o Rennes entende que essa proposta feita pelo Vasco fará com que automaticamente o clube francês perca dinheiro, saia na negativa. E a maior preocupação é, o Rennes faz o empréstimo com o Vasco, com obrigação de compra no meio do ano que vem, no valor de 4 milhões de euros, e chega aqui simplesmente no Rio de Janeiro e o jogador brilha, se destaca. E é isso, inclusive, o pensamento da diretoria do Vasco, aliás, da diretoria do Rennes, que isso vai acontecer diante do desempenho do Andrés Gomes na Colômbia, do desempenho do Andrés Gomes nos Estados Unidos. Então hoje o pensamento é, ele vai para o Rio de Janeiro e vai brilhar, vai se destacar, vai sobrar e a opção de compra vai ficar barata. Então hoje essa é uma grande preocupação do clube francês por entender que a negociação, se for realmente nesse valor de 4 milhões de dólares, que é o que o Vasco está propondo, vai ser um preço abaixo daquilo que realmente o jogador valerá se valorizando no futebol brasileiro. Então a situação é essa hoje. O Andrés Gomes é a bola da vez, é a prioridade, é o nome que o Vasco entende que vai chegar para ser titular absoluto do ataque do técnico Fernando Diniz. O Andrés Gomes ele tem até por objetivo, sim, uma permanência, assim como o próprio Robert Renan, que a gente acabou de trazer a vocês, de permanecer no futebol europeu, mas o principal objetivo do Andrés Gomes é minutagem, e ele sabe que no Brasil ele vai chegar para ser titular. O Andrés Gomes é um jogador de seleção colombiana, que é convocado com frequência, mas não tem aquela vaga cativa. E ele sabe que para conquistar essa vaga, ele precisa jogar, ele precisa se destacar, ele precisa ter minutagem. Ele sabe que isso aqui no Vasco da Gama vai acontecer. Ano que vem, amigo, é ano de Copa. O jogador quer jogar para ser convocado. Então, o lado Brasil pesa para Andrés Gomes. O lado financeiro pesa contra o Vasco da Gama. Então, a situação, amigo vascaíno, é essa. O Vasco, ele tem por objetivo a contratação, quer a compra do jogador, mas infelizmente o fator econômico, como sempre, dificulta. Qualquer novidade, qualquer informação, claro, trago aqui a vocês nos próximos vídeos. Fechou? Eu, Lucas, vou ficando agora por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta-feira. Eu peço a todos vocês aí o seu like, que é de suma importância, né? Você que ficou aqui até o final, custa nada você deixar aí o seu joinha e também compartilhe o nosso conteúdo. Faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Vamos que vamos, amigo vascaíno. Curta, compartilhe e se inscreva aí também no nosso canal. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaíno.